Boa noite a todos. Gratidão enorme pela presença de cada um de vocês. E vamos aí, seguindo para o nosso terceiro encontro desse nosso workshop, né? Que é um projeto aí que surgiu do meu coração. E estou aqui hoje como uma facilitadora, como um canal para trazer conhecimento e conto com vocês, agradecendo já, desde já, a presença de cada um, o momento que tiraram aí para poder estar aqui nesse momento expandindo a consciência, agregando conhecimento. Então, nós estamos aí compondo esse movimento, que é do nosso workshop, o chamado do despertar espiritual, co-criando uma nova realidade. Onde, então, a gente vem do primeiro encontro, onde nós conhecemos, né, como que funciona a questão dos nossos pensamentos, sentimentos, e como que eles estão ali instalados e inseridos numa frequência vibracional, que é a escala de Hawkins, como a gente já havia mencionado, e através deles, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, a gente está emitindo uma frequência vibracional, e com isso, atraindo as experiências que nós estamos vivenciando. No segundo encontro, nós falamos, então, do despertar espiritual, né, e que é um chamado mesmo para que a gente tome a consciência da nossa vida e que a gente compreenda que somos os autores da nossa história e os únicos responsáveis por toda e qualquer experiência que estamos experimentando no dia de hoje. E, para concluir, nós estamos, então, iniciando esse nosso terceiro encontro, onde eu trouxe o tema das crenças, né? Que as crenças que podem ser tanto positivas, quanto limitantes, quanto neutras, em como elas influenciam a nossa vida e determinam também a realidade que nós estamos vivendo. Porque o que são crenças? Crenças são tudo aquilo, todas as coisas que a gente pensa, que a gente faz de modo repetido. E muitas das vezes a verdade é que a gente nem reflete sobre elas. Elas estão instaladas no nosso subconsciente como programas, estão sendo rodadas, e agora que nós estamos aí nesse nosso momento do despertar, que é o pensar com consciência, é então que a gente se depara com as crenças e passa então a questionar de onde vem, qual o significado, o que é que elas têm trazido para a minha vida. A gente questiona e entende que cada pensamento, cada sentimento emite uma frequência vibracional e que tudo nas nossas vidas está realmente inserido dentro desse campo energético e atraindo as experiências que estamos vivendo, nós então passamos a questionar e a indagar quais são as crenças que eu estou vivendo e que eu estou aceitando para a minha vida. Porque é importante lembrar, como eu havia dito agora anteriormente, que muitas dessas crenças nem são nossas, porque as crenças elas são passadas para nós, inclusive no momento da formação fetal. A epigenética, que é um campo da ciência que estuda a formação do embrião, ela já fez essa detecção de que o próprio feto já recebe, tanto do pai quanto da mãe, as crenças. E o que são as crenças? Aquilo que os pais acreditam e que trazem, né, como verdade na vida deles, são repassados para nós já desde a formação no ventre da mãe. E então, assim, a gente tem que considerar que muitas das vezes, nesse nosso processo do despertar espiritual, a gente vai estar despertando não só a gente, mas toda uma árvore genealógica, porque por trás daquilo que a gente acredita e da forma como a gente se coloca hoje diante da vida, tem as crenças dos nossos pais, né, que estão aí desde a nossa formação. E não somente foram passadas para eles também através dos pais, como elas são passadas também pelo ambiente que a gente convive, né, pelas pessoas que a gente mais interage. E essas crenças vão sendo, então, instaladas e rodadas no nosso subconsciente. Importante salientar que cada experiência que a gente tem também é responsável pela implantação de uma crença. A partir do momento que você vive determinada experiência e aquilo gera um campo aí emocional, você vai ter isso gravado no seu subconsciente. Um exemplo, por exemplo, é um aluno, né, uma criança que sofre um bullying, a gente sabe que isso é até comum nas escolas, e ela vai ter marcado, né, no consciente, no subconsciente dela, um bullying que ela sofreu, e ela pode vir a reproduzir
esse bullying, seja uma agressão, seja um xingamento, ela pode vir a reproduzir isso até mesmo na vida adulta, sem saber por que ela está reproduzindo determinado comportamento. Então, é muito importante que a gente, primeiro, identifique quais crenças que estão regendo a minha vida, no que eu tenho acreditado, o que os meus pais me disseram a meu respeito, para que eu, então, reproduzisse determinados comportamentos. O que pessoas que estão no meu convívio me influenciaram a ponto de eu ter alguma crença de não merecimento, por exemplo. Então, a gente, nesse processo do despertar, a gente precisa realmente olhar para dentro, porque o autoconhecimento, ele sem ação não é nada. A gente tem que iniciar o processo do autoconhecimento e, mais do que iniciá-lo, a gente precisa colocá-lo em ação. Então, é a gente realmente fazer uma autoanálise. O que eu penso a meu respeito? Como que eu vou identificar as crenças que eu estou reproduzindo na minha vida? E muitas das vezes que eu tenho filhos, eu estou passando para os meus filhos. O que eu penso a respeito de tudo? Então, eu quero vou propor um exercício para vocês, que após a gente finalizar esse encontro de hoje, vocês possam realmente fazer um exercício aí de escrita, onde vocês vão responder o que vocês pensam a respeito de vocês, e analisando a vida de vocês nesse ponto que vocês estão vivendo agora, no trabalho, na família, no relacionamento, na saúde, vocês vão ponderar cada um desses pontos e identificar como que está a sua vida, porque as crenças, elas realmente são filtro, e eu considero que, olhando para a minha realidade hoje, eu já vou entender quais são as crenças que eu tenho vivido e que eu tenho compartilhado com as pessoas ao meu redor. A gente consegue identificar muito bem como as crenças na nossa vida através da realidade que a gente está vivendo. Então, se eu não estou num trabalho onde eu realmente não me sinto realizado, que crença que está aí atrás? É uma crença de não merecimento ou é uma crença de que eu não posso conseguir um emprego melhor? Se eu estou em algum relacionamento abusivo, ou se eu não estou vivendo nenhum relacionamento agora, nesse momento, qual crença que eu tenho trazido para a minha vida? É a de que todo homem é igual? É de que homem não presta? Qual que é a crença, né, em relação a relacionamentos? O que eu tenho nutrido e trazido para a minha vida? Porque a gente funciona, aquilo que nós sentimos no universo, ele reflete para nós. Então, aquilo que eu sinto e aquilo que eu tenho como verdade na minha vida é o que eu vou experienciar. Por essa razão, é tão importante que eu identifique quais crenças estão regendo a minha vida. E a partir do momento que eu identificar que eu não estou vivendo um bom relacionamento, que eu não estou em um bom emprego, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho, então, que substituir essas crenças por outras crenças positivas e por outras realidades que existem e até o momento podem não estar disponíveis para mim, para que eu esteja enxergando, porque eu estou hoje com uma óptica onde ela está contaminada por uma determinada crença. Então, é importante que a gente identifique as crenças, identifique a nossa realidade e faça esse exercício sincero com a gente mesmo, de se perguntar e de se indagar. Em que é que eu tenho acreditado? Quais crenças estão regendo a minha vida? O que de fato eu preciso permitir para que a minha realidade melhore, para que eu realmente consiga me empenhar em realidades melhores? Então, de tudo isso, eu tenho que realmente prestar atenção, colocar esse exercício de forma efetiva na minha vida e, através dessa identificação, é que eu faço as transformações necessárias. É importante também salientar que eu não vou, de forma alguma, conseguir mudar uma crença de um dia para o outro. Ou, depende, né? Se eu realmente fizer esse exercício, o que eu sei é que o que está no nosso subconsciente, ele não se desfaz de um dia para o outro. Mas existem técnicas onde eu posso realmente fazer a substituição dessas crenças, por crenças, então, que sejam crenças positivas. Substituir crenças limitantes, que são aquelas que me limitam a forma que eu vejo o mundo, a forma com a qual eu crio a minha realidade, mas que eu estou observando, identificando que ela é uma crença limitante, substituir ela, então, por uma crença neutra ou até mesmo por uma crença positiva. Esse é um exercício de repetição
da gente realmente fazer essa autoanálise e da gente, através desse exercício, seja de repetir, seja de fazer afirmações com aquilo que eu quero acreditar, seja de mudar o ambiente que eu vivo, mudar as pessoas com as quais eu convivo, mudar o foco, mudar aquilo que realmente precisa ser modificado, para que eu, então, faça essa substituição dessas crenças e instale novas crenças no meu HD, né? Na minha mente. Porque as crenças, elas criam a nossa realidade. Então, se você quer saber se você está vivendo boas crenças, se pergunte agora, a vida que eu estou vivendo é a vida dos meus sonhos ou está longe de ser? O que é que eu preciso hoje na minha vida modificar, alterar, para que eu passe a viver uma realidade onde, de fato, eu esteja feliz, pleno e realizado? Ou será que eu tenho a crença que essa felicidade plena nem é possível? Então, a gente realmente tem que se fazer todas essas perguntas, porque a partir do momento que alguém, por exemplo, está fazendo um tratamento de saúde e não acredita que esse tratamento possa, né, vir a fazer com que a pessoa melhore, a crença que ela tem é de que ela vai sucumbir à doença ou que o tratamento não vai surtir efeito. Então, a gente percebe o quanto as crenças que nós temos, elas moldam a nossa realidade e elas impactam na nossa qualidade de vida e naquilo que eu estou vivenciando, naquilo que eu estou experimentando. Então, até a crença de que a felicidade plena não existe, eu não vou experienciar nunca uma felicidade plena. Se eu tenho a crença de que eu estou fazendo um tratamento e eu não vou me curar, eu vou experienciar o quê? Eu vou experienciar mais doença. Então, a gente tem que realmente fazer essa análise, entender quais são as crenças que estão moldando a nossa realidade, criando a nossa realidade, para que a gente, então, possa modificar, né, os cenários que estão ao nosso redor e modificar a nossa realidade. Então, de forma, eu não sei se eu me fiz clara nessa introdução, nessa parte introdutória, mas de fato, o que eu trouxe de importante para esse terceiro encontro, pegando o gancho dos demais encontros anteriores, e que eu achei importante, é que a gente realmente compreenda quais crenças que eu tenho trazido e que muitas das vezes, de forma inconsciente, eu estou fazendo com que eu crie cenários na minha vida que não são cenários dos quais eu gostaria de estar vivenciando hoje. E para que eu crie melhores realidades e melhores cenários, eu preciso fazer esse trabalho interno, esse trabalho do autoconhecimento, esse trabalho de identificar quais crenças estão regendo a minha vida e substituí-las por crenças ou que sejam neutras ou por crenças melhores, por crenças positivas. Quando a gente afirma algo por repetidas vezes, aquilo se torna uma verdade. E é importante dizer que muitas das vezes a gente sequer questiona. Uma das crenças que eu acredito que seja até uma crença mundial, a gente escuta por diversas vezes que Deus castiga. Não faz isso porque Deus castiga, não faz aquilo porque Deus castiga. Então, nós trazemos com a gente, né, também pelas religiões, pelas igrejas, por grupos religiosos, a crença, por exemplo, de que Deus castiga. E a partir do momento que eu tenho essa crença de que Deus castiga, eu já não enxergo Deus como ele realmente deveria ser olhado. E Deus é uma consciência maior, uma energia maior, e com certeza ele não está julgando ninguém. Quem julga somos nós. Nós nos julgamos, nós julgamos os coleguinhas, e nós precisamos, então, modificar as nossas crenças e compreender o quanto elas nos afetam, até mesmo para que a gente possa ter esse despertar espiritual e compreender a essência divina e maravilhosa e positivada que é a essência de Deus. Porque se eu escuto por repetidas vezes que Deus é castigo, que Deus está me julgando, de que Deus está me condenando, de que Deus não admite o casamento gay, olha quantas crenças que vão sendo instaladas e que vão regendo grupos e que vão regendo pessoas e que vão contribuindo, inclusive, para o preconceito de muitas. Então, nós precisamos, a partir desse momento que estamos agora vivenciando o despertar espiritual, questionar tudo aquilo que chega até mim. Até o momento dos 7 anos de idade, onde estamos totalmente sob a influência dos nossos pais, consideramos verdadeiros
verdadeiro, tudo aquilo que eles nos dizem. Mas a partir de agora, que eu acredito que todos aqui já estamos na idade adulta, deixemos, então, esse trabalho, vamos fazer esse trabalho interno mesmo, de questionar. Se alguém chegar para mim hoje e afirmar algo, eu tenho que primeiro, sabe, aquela pessoa que fala, não, isso aqui é uma verdade absoluta. Não aceite nada como verdade absoluta. Tudo tem um ponto de vista. Passe a questionar. Qualquer informação que chegar na sua vida hoje, questione. Nós temos a imprensa, nós temos as revistas, as redes sociais, os jornais, televisão, tudo para moldar o nosso comportamento, para moldar o nosso pensamento, para moldar a forma como a gente pensa. Aquela pessoa que se destaca por pensar diferente, até mesmo no próprio ambiente escolar, ela é tida como difícil. Mas o que eu quero que vocês saibam hoje é que difícil é esse processo do despertar, porque ele te leva a questionar, inclusive, as suas crenças. Pode ser um processo e um caminho difícil, mas ele é um caminho que te liberta. Então, tenha a crença em você, acredite em você, acredite que você é capaz, sim, de substituir crenças, já que já estão aí moldando a sua realidade, fazendo com que você desacredite de você, fazendo com que você viva realidades que já não te pertencem mais. Assuma a sua autoria, assuma as rédeas da sua vida e substitua as crenças. A partir de agora, nada que chegar, nenhuma informação que chegar até você, aceite como verdade absoluta. Analisa o que está sendo dito, analisa o que está sendo falado. Será que isso é realmente o que as pessoas trazem para nós, de que isso não dá mais tempo para isso, eu estou muito velho, já passou meu tempo, já acabou minha vez. Quantas vezes a gente repete isso? Ou a gente escuta pessoas ao nosso redor falando esse tipo de coisa, e a gente acaba que muitas das vezes não se questiona e acredita que isso seja uma verdade, e são crenças que muitas das vezes estão instaladas no nosso inconsciente. Eu vou dar como um exemplo pessoal, a minha mãe, por exemplo, né, escutei da minha família materna a minha vida inteira, de que ninguém da família dava certo com ninguém, que os relacionamentos da família, nenhum era um relacionamento abençoado, que todas as mulheres da família se separavam. Então, eu quero que vocês analisem, porque com certeza vocês já ouviram muitas coisas dos pais de vocês e que influenciaram a forma como vocês se comportam, a forma como vocês se relacionam. E olha o quanto isso é importante, que a gente traga isso à luz da nossa consciência, que a gente deixe de ser criança para a vida e a gente argumente o que é verdade e o que não é. Porque o que é trazido para nós, muitas das vezes, por nossa árvore genealógica, já deve, nesse momento do despertar, ser cortado. Eu, a partir de agora, a partir deste momento, eu quero questionar e mais no que eu decido acreditar, no que eu escolho acreditar. Porque se eu acreditasse realmente que todas as mulheres da família estavam fadadas ao fracasso no relacionamento, eu não teria iniciado um relacionamento e eu não teria acreditado no meu relacionamento como eu acredito. Então, a gente tem que fazer a diferença. E nós estamos aqui hoje como agentes transformadores, como agentes disruptores da nossa árvore genealógica. Nós somos os curadores, aqueles que vão plantar a sementinha da consciência, da autoconsciência, e mais do que isso, da expansão da consciência. Então, que façamos esse nosso trabalho, que mesmo que seja um trabalho difícil, porque fácil não é. E por muitas vezes eu me peguei pensando, nossa, será que eu estou doida? Porque questionar uma verdade absoluta repassada por gerações, não é trabalho fácil, mas é trabalho para os corajosos, aqueles que arregaçam as mangas e que sabem que merecem viver uma nova realidade, a realidade que merecem de fato. E como que é uma realidade? Qual é a realidade que eu mereço? Cada um de vocês, no final da aula, vai fazer esse exercício. Além de escrever, eu quero que vocês escrevam no papel quais crenças têm regido a vida de vocês. A primeira pergunta, para que a gente compreenda quais crenças estão regendo a minha vida, é eu entender o que eu repito, o que eu costumo repetir para mim, por muitas vezes. Ah, eu tenho medo? Ah, eu não consigo? Ah, eu não mereço? Ah, eu não posso? Ah, eu estou velha demais? Eu não... Todo homem não presta. O que eu tenho repetido para mim? Porque é isso que eu estou repetindo para mim, é que está fazendo com que a minha realidade
seja devolvida e refletida para mim. Então, eu quero que vocês compreendam que não adianta somente o exercício da gente identificar as crenças, é preciso que a gente se permita mudar, permita modificar, permita substituir e, mais do que tudo, permita acreditar que é possível cocriar a vida, mudar a realidade e viver a vida que você merece, a vida que você sonha, a vida que você planeja. Para isso, nós temos todas as ferramentas, e são muitas as ferramentas. E o primeiro passo vocês estão dando aqui nessa noite, que é o passo de se permitir estar em um momento de consciência, em um momento de estudo, em um momento de aprofundar, para saber o que é que está regendo a vida de vocês. Então, é o primeiro passo, e é um passo extremamente importante, e eu parabenizo todas que estão aqui nesse momento, porque estão realmente se permitindo entender, compreender e cocriar a vida que merecem e a vida que desejam. Então, como a gente disse, da questão da formação das crenças, que eu falei que pode vir, né? Pode não, que vem, que até mesmo dentro do útero, já no início, já na formação do feto, do embrião, essas crenças, elas são passadas para nós. Posterior ao nascimento, até os 7 anos, nós somos completamente influenciados pelos comportamentos, pelos exemplos, por aquilo que os nossos pais nos trazem, por aquilo que eles falam. Então, muitas das vezes eu tenho crença de não merecimento, porque o pai ou a mãe, eles faziam comparações e eu fiquei com aquilo arquivado na minha mente, na minha memória. Quando um pai e uma mãe não parabenizam o filho pelas conquistas, ou falam que você poderia ser igual ao fulaninho, e aí ele te dá aquela crença de que você não é bom o suficiente e que o fulano é melhor do que você. E aí você já inicia, muitas das vezes, repetindo padrões de comportamento que você não sabe de onde que estão vindo, que você não se sente pertencente, você não se sente adequado, e você está sempre se sentindo menor do que os demais, porque veio desde já da sua formação até os seus 7 anos de idade. Então, é importante, muito importante, que a gente reconheça e que a gente identifique o meio no qual nós fomos criados, quais crenças que foram repassadas pelos nossos genitores, porque eles são as ferramentas aí que até os 7 anos nos impulsionaram para a vida ou nos prejudicaram muito. Mas não sem vitimismo aqui, porque nós já estamos na idade de ser os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, e de fazer as nossas transformações. E lembrando sempre que a gente agradece por toda e cada experiência, porque elas foram as responsáveis por nos tornar a pessoa que somos hoje, a versão que estamos vivendo hoje. Foram todas essas crenças, mas é importante entender quais das crenças que eu quero trazer comigo ainda e me permitir levar para uma vida mais próspera e para uma vida mais abundante. A crença, por exemplo, de que dinheiro não dá em árvore, muitas das vezes é vinda da própria família, e isso nos mostra o quanto as nossas famílias nos passaram um sentimento de escassez, de falta, de dificuldade. Quantas crenças em relação ao trabalho nós temos instaladas, de que só se ganha dinheiro com muito esforço, com muito suor, com muito trabalho. E a gente, quando está nesse processo da expansão da consciência, a gente compreende que nenhuma dessas crenças são verdadeiras, nada disso é real. O esforço e o sacrifício, eles não vão fazer com que eu ganhe mais dinheiro ou menos dinheiro. E eu posso ganhar dinheiro não me esforçando e me sacrificando. Obviamente que eu acho que a palavra esforço aí talvez não coube, mas o que eu tenho que perceber é que não é me matando que eu vou ganhar dinheiro. Então, são crenças que eu preciso realmente substituir. Eu posso ganhar dinheiro na fluidez, eu posso ganhar dinheiro fazendo aquilo que a minha alma me faz vibrar, eu posso ganhar dinheiro que não as formas como a minha família, por exemplo, me ensinou, nas profissões todas que nós vemos aí, que são as profissões que estão aí, que são sempre consideradas as melhores, é a tal da medicina, a odontologia, direito, engenharia, o mundo é outro, a visão é outra, são novos ares, novos mundos, nós estamos vendo aí as pessoas hoje todas partindo para o meio digital, então são inúmeras as formas
de se ganhar dinheiro. E são inúmeras as formas de crenças instaladas no nosso HDzinho e que precisam ser modificadas. Então, vamos fazer esse trabalho. Hoje, finalizou a aula, coloque lá, porque provavelmente a gente tem essas crenças, que dinheiro não dá em árvore, de que eu tenho que trabalhar muito para poder ganhar dinheiro, de que Deus castiga, de que todo homem é igual. Quais outras crenças que a gente pode falar? Até mesmo a do merecimento, né? Eu não sou capaz, eu não tenho... principalmente quando a gente se compara muito, rede social ela é excelente, porque ela nos traz muito conteúdo, muita bagagem, mas, ao mesmo tempo, ela nos faz nos comparar. Não que a comparação seja ruim, a gente deve, sim, olhar para os exemplos do lado, mas não se comparar com a crença de que eu sou pior, de que eu não vou conseguir nunca fazer o que o fulano faz, ou de que eu não tenho tal gabarito, eu não tenho esse potencial. Então, até nisso, a gente tem que entender quais crenças que eu trago, quais crenças que eu tenho vivenciado e como essas crenças têm me influenciado. E aí é o que a gente fala, né? Como que as crenças têm me influenciado, é para que realmente a gente agora, despertos, a gente olhe e enxergue para cada ponto da vida com a análise fria e racional de qual crença que eu estou trazendo para a minha vida. Porque a partir do momento, por exemplo, que eu compreendo que as crenças que eu trago, tanto elas podem me expandir, como elas podem me limitar, eu vou fazer, então, a troca, eu vou fazer a substituição. E aí, uma coisa que eu disse para vocês, não é do dia para a noite, não é, mas o primeiro passo foi dado. Foi dado. E existem várias ferramentas. O autoconhecimento em prática, praticado, ele faz com que você mude as suas crenças. Primeiro, você precisa identificá-las. E após identificar, você vai, você mesmo, fazer uma análise. Isso é positivo ou isso está sendo negativo para a minha vida? Está me afetando positivamente ou negativamente? Está me limitando ou está me expandindo? Está me fazendo caminhar ou está me fazendo paralisar? Está me trazendo medo? Está me fazendo auto-sabotar? O que as crenças que eu tenho trazido na minha vida estão influenciando? Como estão influenciando? A vida que eu estou vivendo hoje é a vida que eu quero? Ou eu posso melhorar? Em que ponto, em que aspecto que eu posso melhorar? Né? Então, fazer esse exercício, fazer essa autoanálise, fazer essa autoobservação e colocar em ação. Porque o autoconhecimento sem ação é mais um livro parado na sua biblioteca. Então, a gente precisa aplicar nas nossas vidas. Aplicar. Ter a coragem de nos conhecer, de nos enxergar, de nos reconhecer. Muitas das vezes a gente não vai gostar do que a gente enxerga, mas esse é o trabalho que a gente deve fazer para que a gente, então, substitua aquilo que a gente não está gostando por aquilo que a gente vai, então, se aceitar melhor e poder, então, prosperar e poder evoluir. Certo? Então, é realmente um convite aí à nossa consciência, à nossa expansão da consciência, né? Questionar, observar e ressignificar. Muitas das vezes, as crenças que estamos vivenciando hoje, por mais pesadas que sejam, elas são difíceis de serem abandonadas, porque ela nos deixa na zona de conforto. E quando a gente fala que está na zona de conforto, não é que a zona de conforto seja agradável, mas é porque é uma zona conhecida. Então, muitas das vezes, você prefere ficar ali no conhecido do que realmente despertar e passar a vivenciar uma experiência nova, passar a ter novos pensamentos, passar a ter novas lentes, passar a pensar de forma diferente. Então, é um convite mesmo, que a gente expanda a nossa consciência, que a gente saia dessa zona de limite, essa zona de sofrência mesmo. É uma zona de sofrimento, a zona de conforto, não tem nada de conforto, ela é desconfortável. E a gente precisa entender que ela está nos impulsionando. Esse convite à consciência, ele tem que ser uma impulsão, aquilo que nos impulsiona a fazer novas escolhas, a quebrar paradigmas, a mudar a consciência, a substituir o velho pelo novo, a questionar o que está chegando de informação para mim. A
partir de agora, além de tudo que nós já temos visto em todos esses nossos encontros, e que a gente compreende que somos aí seres, almas lindas, vivendo o despertar espiritual, faço o convite para além daquilo que a gente é influenciado, que é através das músicas, através das notícias, das pessoas com as quais eu convivo, da vida com a qual eu levo, passe então a fazer essa análise e a atribuir a cada qual a sua devida pontuação. Isso está contribuindo para mim ou isso está me prejudicando? Porque essas crenças, elas também são advindas através de novelas, através das redes sociais, através das músicas, tudo isso, tudo que a gente vai vendo de forma inconsciente, vai sendo instalada no nosso subconsciente. Então, como seres despertos que somos e estamos, nós realmente precisamos modificar as nossas vidas e considerar que tudo nos influencia. Então, a partir do momento que eu compreendo que tudo me influencia, eu passo, então, a colocar o filtro e a entender o que eu permito que chegue até mim e o que eu não permito mais que chegue até mim. Só assim eu posso ressignificar o que eu vivi, as experiências que eu tive e cocriar uma nova realidade. Eu acredito que nós tivemos essa sequência, né? Primeiro nosso encontro falando aí sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, posteriormente falando aí sobre o nosso despertar espiritual, e agora realmente eu acredito que seja um momento mais prático, porque vai depender de vocês muito fazer esse exercício da autoanálise, da autoobservação, de escrever no caderno cada crença que vocês estão aí pensando a seu respeito, estão sendo influenciados por elas, faça esse exercício. Não vamos ficar só nessa aula. Aqui eu quero também dizer, eu tenho aqui planos e projetos para poder fazer uma mentoria, e nessa mentoria eu vou realmente aprofundar o tema aí das crenças, para que a gente faça essa identificação. Quem precisar de um atendimento individualizado, eu me coloco à disposição. E o que eu gostaria de dizer é que quando a gente identifica as nossas crenças, a gente passa, então, a ter esse poder, né? O poder de decisão, o poder daquilo que eu estou permitindo que chegue na minha vida e da realidade que eu estou criando. Porque tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, eu reflito. E vem para a minha vida e para a minha realidade aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. E o que eu penso e o que eu sinto, muitas das vezes, é a crença que eu tenho. Portanto, ressignifiquem, reflitam. Vocês têm, cada uma de vocês tem o poder de modificar. O que não faz sentido mais, deixe na gaveta, deixe de lado. Não é? A gente não modifica o passado, mas a gente modifica a forma como a gente o enxerga. E a partir do momento que a gente ressignifica e enxerga o passado com novos olhos, a gente consegue modificar, até mesmo quanto o energético que ele traz. E a gente acessa, então, uma nova realidade. Uma realidade mais alinhada, uma realidade mais fluida e uma realidade realmente que eu acessei com a frequência que eu passo a emitir. Uma frequência de uma pessoa desperta, de uma pessoa que questiona, de uma pessoa que faz as melhores escolhas, porque compreende que o amor próprio é o melhor de todos os amores e que a consciência de quem se é o que nos coloca como co-criadores da nossa realidade. A partir do momento que eu compreendo que eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, e de que eu sou capaz de construir todas as melhores coisas, tudo aquilo que eu sou capaz de imaginar, eu sou capaz de construir, eu sou capaz de materializar. Então, eu quero que vocês lembrem muito disso, porque muitas das nossas crenças são crenças que nos limitam e que nos colocam como serzinhos insignificantes. Então, observem o que é que vocês ainda trazem, muitos condicionamentos ainda religiosos. Eu não estou aqui para falar mal da religião, mas eu quero que vocês pensem em como vocês querem, como seres despertos, enxergar a presença de Deus na vida de vocês. É um Deus que pune, é um Deus que te condena, é um Deus que está sentado no céu, num trono, realmente julgando, ou ele é um ser que é amor e que está experienciando através de você, através de mim, através das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu sou Deus, vós sois deuses. Jesus Cristo já veio, já falou isso, e até hoje muita gente não entendeu o significado disso.
Mas a partir do momento que eu compreendo que eu sou uma divindade, que eu tenho Deus em mim, a centelha divina em mim, e que eu sou capaz de cocriar as melhores coisas, eu substituo as minhas crenças que estão me limitando, a inclusive de que Deus é tão grande e de que eu sou tão pequena. Por favor, não sei se alguém aqui é da religião evangélica, mas assim, quando eu digo para vocês, façam a escolha das músicas, porque até as músicas, elas, se você observar as músicas da igreja, por exemplo, elas sempre colocam a gente como pessoas muito pequenas, muito sofredoras, muito trágicas, incapazes de manifestar qualquer coisa. E como se Deus fosse enorme. Então, a gente percebe essa disparidade. Deus enorme e a gente muito pequeno. E eu quero hoje que você aumente a sua fé, a sua crença em você. Você é capaz de todas as coisas. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, você é Deus. Se descubra, relembre quem é você, relembre a sua natureza divina, relembre a sua natureza espiritual. E não permita mais que crenças que nos instalam e que continuam repetindo nas nossas vidas façam com que a gente continue inserido aí numa realidade que a gente já não quer mais. Então, dê o passo já foi dado, identifique, faça esse exercício, escreva, faça a sua autoobservação, faça a sua autoanálise, porque somente com esse passo na sua vida, você vai ser capaz de cocriar uma nova realidade. Cocriar uma nova realidade. O que é cocriar? É criar uma nova realidade. E a gente fala que é cocriar porque a gente não cria nada sozinho. A gente cocria com ele, com Deus, Deus Todo-Poderoso. E é ele que, experienciando a vida através de nós, é o que nos dá a capacidade até da imaginação. Então, vamos voltar a ser crianças. Vamos voltar, porque ser crianças, né? Vinde a mim as criancinhas, que Jesus Cristo também falava, e que nós a gente está repetindo crenças de que, deixa de ser criança, como se ser criança fosse algo muito ruim. Mas observem que até isso eles têm tentado nos tirar. A capacidade de imaginar, a capacidade de sonhar, a capacidade de sorrir, a capacidade de ser feliz nas pequenas coisas, como uma criança é. A simplicidade de uma criança, a natureza singular de uma criança, a inocência de uma criança, é o que nós precisamos de resgatar. Então, não tem essa história mais de que deixe de ser criança ou de que sai do mundo do fantástico mundo de Bob da imaginação. Porque nós somos seres espirituais. E se você imagina e tem uma imaginação tão grande, tão fértil, que lindo. Considere-se pleno da vontade divina de se realizar através de você. Então, mude as suas crenças, mude a sua óptica, mude as suas perspectivas, entenda que você é capaz. Não é um exercício que acontece do dia para a noite. Eu não deixo uma crença de lado e instalo outra e ela passa a fazer parte da minha vida, mas se eu repeti-la, ela passa a fazer parte da minha vida. Ela passa a fazer parte da minha vida. E que a gente, então, não coloque culpa em ninguém, que a gente realmente se reconheça e se entenda como co-criadores da nossa realidade, como os únicos responsáveis por viver o que a gente está vivendo, como responsáveis pela nossa vida, pelas nossas realidades. A partir do momento que tudo que eu for fazer na minha vida, eu for questionar e indagar, peraí, essa é uma opinião minha ou é algo que advém de alguém que eu ouvi, ou da minha família, ou da igreja, ou da política? O que é? Isso vem de mim? Esse é o meu posicionamento? Esse é o meu ponto de vista? Se sim, se você, depois da sua autoanálise, chegou a essa conclusão, ok. Mas se não, vamos mudar. Porque nós somos capazes de realizar todas as coisas. E é uma das crenças que nós trazemos desde a nossa infância, eu acredito aqui que muitos, mas de que nós não temos essa capacidade, de que nós somos pequenos e que a gente não consegue. Mas eu quero dizer para vocês que nesse trabalho, sim, de se olhar para dentro, de se reconhecer, saber quem é você, relembrar o seu poder, despertar o seu poder, você vai ter a capacidade de cocriar a vida que você merece, a vida mais alinhada àquilo que você está emitindo. Importante salientar que não adianta a gente enganar o universo, né? Porque a nossa realidade, ela realmente reflete quem nós somos. Então, eu te pergunto hoje, como está a sua realidade? Porque tudo aquilo que está ao seu redor
é o seu reflexo, é o seu espelho. Não é culpa de ninguém, não é culpa do governo, não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não é culpa do chefe, não é culpa da amiga, não é culpa de absolutamente ninguém. A culpa única e exclusiva é sua. Se é que a gente pode colocar como culpa. Vamos colocar aí como eu atraio para minha vida as experiências que eu estou permitindo viver. Eu, através da minha vibração, do meu campo energético, atraio tudo que eu estou experienciando. E quando vocês tiverem essa consciência e modificarem o que não está mais fazendo sentido, a gente vai, então, passar a compreender o quanto é simples o processo da cocriação e o quanto ele é possível. E aí, você acredita? Eu quero que você acredite em você. Eu quero que você faça esse exercício da autoanálise e eu quero que você acredite que você tem o poder para todas as coisas. Seja o poder para mudar a sua realidade e seja o poder para ser espelho na vida dos demais. Porque eu tenho hoje a certeza de que quando a gente muda, as pessoas também ao nosso redor, nos enxergando, nos vendo com uma nova versão, também mudam. Então, vamos deixar de perder nosso valioso e precioso tempo com coisas que não fazem mais sentido e vamos realmente mergulhar no autoconhecimento e conhecer a gente. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Vamos deixar de querer conhecer o coleguinha, querer conhecer coisas que nada vão nos agregar. E aí eu te faço a pergunta, você quer conhecer tantas coisas, mas e você se conhece? Será que o que você vive hoje é crença sua? Ou será que é influência do pai, da mãe, da criação, da religião? Então, quando a gente se conhece, quando a gente se analisa, a gente compreende quais crenças estão influenciando a nossa vida, onde que é preciso eu fazer o acerto, a análise, a troca, e aí viver a vida que a gente merece. Tá certo? Hoje eu acredito que a gente tenha falado, né, sobre todos os pontos aí mais importantes. E finalizando aqui mais esse encontro, dizendo que eu estou realmente muito feliz com a participação de todos. O meu muito obrigada, minha gratidão. Como eu fico feliz de vê-los aqui, se permitindo vivenciar esse momento de crescimento, de expansão. E como é bom a gente saber que a gente vai plantando sementinhas e que o mundo, ele precisa disso, dessa certeza, dessa convicção de pessoas prosperando, de pessoas vivenciando essa elevação desse quantum energético, porque o mundo precisa de mais pessoas como nós, que se conhecem e que são espelho, que vibram e emitem uma frequência sempre alta, para que tudo ao nosso redor seja sempre bom e positivo. Obviamente, nada, não é que tudo são flores, a gente sabe que os desafios existem, mas a partir do momento que eu tenho uma outra visão sobre tudo que está acontecendo, eu também tomo ações diferentes. E é isso, eu me despeço de vocês. Meu boa noite, minha gratidão e até o nosso próximo encontro.